Quem percebeu isso pela primeira vez, que pelo menos disse isso, foi o Zé Cândido de Carvalho, o autor do Coronel e Lobisomem, que era um grande amigo de Ariano, que foi outro também que subverteu o romance, isso é na década de 60, com a linguagem do Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, que é um romance belíssimo, né? E todos os dois no campo do cômico, tanto o Coronel e o Lobisomem como a Pedra do Reino, né? Enquanto que João Guimarães Rosa, o romance não seria propriamente, não tem nada de cômico ali, é uma história, né? Vai para o lado do doloroso. Então, Zé Cândido de Carvalho disse, olha, Ariano escreveu um romance, ele até disse isso num texto, que a Pedra do Reino só será compreendida daqui a 30 anos. Veja como ele é um romance que só será compreendido daqui a 30 anos. Está 30 anos na frente do seu tempo, Zé Cândido disse, por conta dessas novidades na narrativa que ele vai introduzir. Quando ele vai para o Dom Pantero, aí é que o negócio fica completamente inovador, porque veja bem, o que é o Dom Pantero, quem já pelo menos abriu o Dom Pantero para ver, é um romance todo em diálogo, é um romance que ele consegue fazer uma fusão ali de todos os gêneros literários. Que você tem poesia, música. Tem poesia. Primeiro vamos para os literários. Sim. Tem poesia que ele prosifica. Você olha o texto e ele pega os sonetos que ele escreveu e ele tira as estrofes, ele introduz ali. Né? Então ele vai prosificando, ele vai introduzir a poesia na prosa. Né? Tem poesia, tem ensaio, porque tem todas as discussões ali sobre o Antero Chabino, as teses literárias e artísticas, né? Que é um professor falando também. Tem ensaio, tem poesia, tem romance, que é a própria história que você vai construindo na sua cabeça, o leitor vai construindo a história. Porque são várias vozes, né? É uma sinfonia de vozes. Tem entrevista, sobretudo na segunda parte. Tem artigo de jornal, quer dizer, todas as formas de você contar uma história, tudo que é literário está ali. Entrevista, ensaio, não sei se eu esqueci alguma, poesia, romance, tudo está ali no Dom Pantero. E o próprio simpósio. O simpósio, que é uma aula, que é uma encenação. Música, as partes musicais do romance. E as ilustrações, que são dele. Pelo menos a maioria, tem 4 ou 5 que não são. É um negócio, aquilo ali é um negócio de uma. E ainda tem a imagem, porque você tem não é o nome daquele, você coloca, faz a leitura e vai para a internet. Tem imagem. Qual é o nome do? QR. Você vai no romance, bota lá seu telefone, aí você vai ver o Dom Pantero, que é ele, dando aula. No aplicativo. Isso ainda tem o complemento da imagem. Isso para um autor que era considerado conservador, arcaico, etc. É um negócio completamente revolucionário. É quase como um arena atômico. Ele pegou tudo e explodiu assim. Tudo. Agora, se torna um romance hermético porque você precisa conhecer essas referências todas que estão pulverizadas na obra anterior. Né? Os personagens do teatro estão lá, a poesia está lá. Então, é uma aventura, assim, pelo universo dele. Tudo é uma aventura pelo universo literário dele. Não só literário, pelo universo ficcional dele. Eu não estou com o meu aqui, porque eu emprestei a um amigo meu que está até aqui, Arnaldo Saraiva, acho que não sei se você já falou. Ainda não. Não, ele pediu emprestado porque ele estava... Ontem ele participou de uma banca. Pronto, eu estava com ele em Recife, aí ele me pediu emprestado, isso eu não trouxe. Ele está com ele aqui. Porque ele queria reler, não trouxe Portugal, né? É pesado os 2 volumes. Então, mas é um negócio assim, do ponto de vista da forma, é um negócio muito ousado que ele faz. E além disso, ele ainda vai costurando citações de vários romances que de alguma maneira influenciaram e vai construindo, o leitor vai construindo a história na sua cabeça a partir dessas vozes, sem saber muito bem de onde essas vozes vêm, porque às vezes as vozes são de personagens que estão ali vivos, às vezes são de mortos. Num tempo, é um negócio completamente inovador desse ponto de vista. Porque, claro, eu sempre achei o seguinte, a grande arma de Ariano é o diálogo. Ariano tem um diálogo, um tempo de diálogo que é impressionante. Por isso que ele fez tanto sucesso como dramaturgo. Se você pegar a Pedra do Rei, mais da metade do romance é um diálogo entre quaderno e corregedor. O diálogo, tem um tempo do diálogo em Ariano, é algo assim muito sofisticado.
E aí o romance do Dom Pantera é um romance todo de diálogo, são várias vozes. Dom Pantera é como se fosse um regente dessas vozes todas. E aí a coisa vai ficando, realmente o leitor só vai se tornando mais à vontade quando ele vai chegando no final e o próprio Dom Pantera vai dizendo quem são aqueles personagens. Né? Aí você sabe, por exemplo, que Aribal Saldanha é o Antero, o tio dele é o Antero Xavier, que é o mesmo Ademar Salinas, que tem 2 pseudônimos. Então você só vai saber disso no final do romance. Então você fica meio... O leitor que começa fica com quem é esse, você tem que ir anotando quem é. Esse romance eu digitei todo para a Ariana, ele me dava em manuscrito. E eu ia digitando. Depois a gente discutia. Eu ia anotando para saber que eu me perdia no emaranhado de personagens. Ariano, depois que ele fez A Pedra do Reino, ele não tinha como fazer um romance que não levasse à frente quer dizer, eu acho que ele demorou tanto tempo nesse romance, sobretudo por conta disso. Ele não quis cair na armadilha do estilo de Quaderno, porque Quaderno é um personagem muito forte. E tem um estilo régio, que eles chamam de uma forma de narrar muito forte. Então o Dom Pantero tinha que ter alguma coisa que o separasse de Quaderno, percebe? Eu acho que foi esse o problema de José Cândido de Carvalho. Não sei se vocês já leram o Coronel Lobisomem, ou já leram as outras coisas de José Cândido. Se você pega o Coronel Lobisomem, você tem a voz ali do Ponciano, e às vezes ele que é o Coronel. Porque José Cândido foi assim, ele escreveu o primeiro livro, Olha para o Céu, Frederico, que é um livro um pouco fraco. Depois ele veio com o Coronel Lobisomem, que foi um sucesso. O Coronel Lobisomem é um negócio monumental, em termos de linguagem. É todo em primeira pessoa. É um coronel falastrão, sonhador, mas é muito engraçado. E ele tem um tipo de... a voz dele, como ele fala, as palavras, as frases, etc. Ele fez tanto sucesso que aquilo ali incorporou de tal maneira que todos os livros depois de Zé Cândido tem aquela voz. Não é o coronel falando, mas é o coronel. Então ele não conseguiu, Zé Cândido de Carvalho, a meu ver, nos livros posteriores ao Coronel Lobisomem, não conseguiu se desvencilhar da voz do coronel. Ariano tinha medo de Quaderno, de não conseguir se desvencilhar da voz do Quaderno. Entendeu? Por isso foi tanto tempo para ele trabalhar esse personagem, Antero Xavier, que era ele, né? O Antero Saverio, que era ele. Que é um personagem. Então o que é que ele faz? Ele atribui a cada... Por isso que ele é um pouco autobiográfico. Ele atribui a cada um desses personagens, ele atribui uma faceta da sua criação. Então um é poeta, o outro é dramaturgo, o outro é romance. São irmãos dele. E ele é o único frustrado porque ele não consegue escrever obra nenhuma. O que é que ele faz? Os irmãos já mortos, ele vai ensinar, ele vai fazer umas aulas em que ele traz a obra dos irmãos, ele costura a obra dos irmãos. Essa é a grande obra do Dom Pantera. Né? Então, para fechar um pouco, aqui eu colocaria ainda aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui algumas imagens. Eu acho que eu já mostrei tudo. Assim, vocês queriam ver os manuscritos. Isso aqui é um material de arquivo que eu tenho. Aqui é a carta de Raquel de Queiroz, quando ela faz ela encaminha o prefácio da Pedra do Reino. Ela escreve da Fazenda Não Me Deixes. Não me deixe, 7 de maio de 71, querido Ariano, desculpe as mal traçadas linhas, de fato, ruim que ficou, nem botei título. O Daniel ou você que inventem um. Ela estava encaminhando o prefácio, que é um romance picaresco. Esse Daniel aí é o Daniel Pereira, irmão de Zé Olímpio, que é quem dava os títulos. Né? Ele era muito conhecido por dar títulos aos livros. A gente vê, por exemplo, o livro Graciliano Ramos, Vidas Secas, acho que foi Graciliano que deu o título, não foi. Foi Daniel. O título era Um Mundo Povoado de Penas. Daniel era uma coisa para dar título, assim, então ele era conhecido por isso. E aí a Raquel mandou essa carta, depois tem aqui, isso aqui é uma coisa linda, era um telegrama que Zé Cândido de Carvalho ia fazer para Ariano, depois da leitura da Pedra do Reino. Aí ele encontrou um amigo e mandou, né, pelo amigo. Aí ele botou Ariano Suassuna, Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, que é o coronel do Lobisomem. Mordido de inveja por não ter escrito essa obra-prima que é a Pedra do Reino. Vai tentar ler para si dos infernos, danado da moléstia. São as coisas que eu tenho lá. Enfim, mas o que eu queria concluir então dizendo é isso. Você tem realmente são dois vieses que você pode usar para ler essa obra romanesca de Ariano, toda ela, que é um grande romance. O viés da pós-modernidade na forma e o viés do romance autobiográfico do ponto de vista do conteúdo.
Isso eu acho que precisa ser feito assim de uma forma mais sistemática, né? Em relação à poesia dele, ela é trágica, né? Assim, eu vejo mas tem também uma parte pelo cômica. menos aquela parte de A tragédia rememora o pai, né? Mas tem também uma parte cômica. Quando sair a poesia completa, você vai ver. Tem umas não coisas é que são. completa. Porque a poesia realmente, a poesia ela fica mais ou do ponto de vista do épico, do ponto do E o que ele lírico. coloca no livro aí, os textos que são em verso, não são deles, né? Sim, é porque aqui ele está pegando aqueles romances picarescos, né? Sim, aí ele vai do cordel. citando, mas poema mesmo, que poderia dizer, tem um texto poético dele, talvez o da introdução, quando ele diz ave. Mas tem, na poesia tem, uma coisa muito pequena. Vai sair agora na poesia completa. Quando é que vai sair, hein? É no ano que vem. Tô Agora, na fila, é no ano que vem. Na verdade, eu não sei. É no ano que vem, não com sabe certeza. ainda quando. Porque depende da editora, né? Sim. Depende da editora. Eu ainda estou fazendo, na verdade. O que eu estou fazendo? Eu peguei aquela minha primeira... Eu tinha feito aquela antologia em 99, da editora universitária, que é raríssima de se encontrar hoje. Aí eu usei ela como um esqueleto e estou enxertando os poemas que eu não usei. Sim. Refiz aquela subdivisão e eu mesmo estou digitando. Esse é o problema, porque se eu mandar para a editora digitar, é um trabalho grande, porque muitos dos poemas são datiloscritos, muito esmaecidos, e com muitas notas dele. Então o digitador não vai entender. Aí eu mesmo E tem fixando. muita questão das maiúsculas, eu mesmo estou fixando tudinho já para mandar. Eu ainda tenho, já está bem adiantado, já tenho umas 400 páginas já prontas. Está bem adiantado. Eu acho que sai ano que vem, talvez no primeiro semestre. Vai depender da editora. Eu queria saber o seguinte, o movimento armorial morre com Ariano Suassuna e sobrevive de que forma? Eu acho, veja bem, isso é uma outra coisa, exigiria assim eu não sei nem se ele morreu, o que é que é um movimento? Se você pensar num movimento como um conjunto de pessoas que se reúnem, que criam juntas, que escrevem manifestos, nunca houve movimento armorial. Nunca houve isso. O movimento armorial, ele surge, eu gosto de falar muito em uma poética armorial. Ariano estabeleceu uma poética, ou seja, um caminho para realizar uma arte. No caso, uma arte erudita baseada na cultura popular. Todo mundo que se filia a essa poética, conscientemente ou inconscientemente, está levando à frente o movimento armorial, muito embora nem diga sou armorial, porque às vezes o artista não gosta de se rotular. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte tem um romancista chamado Ney Leandro de Castro, não sei se você já ouviu falar. Tem um romance chamado As Pelejas de Ojoara, que é uma delícia, eu me lembrei agora porque você falou em folhetos de cordel picarescos. É todo baseado em folhetos de cordel picarescos, de safadeza, de putaria. Um romance, você morre, você abre o livro, você não consegue fechar o livro, sem terminar. As Pelejas de Ojoara. Fizeram um filme, mas o filme foi muito fraco, o filme que fizeram do romance. Esse romance saiu pela primeira vez pela Nova Fronteira, depois teve várias edições. Se você disser assim, é um romance armorial, porque o que ele faz? Ele pega o cordel, as histórias do cordel, como o Ariano pegando para fazer a Compadecida, o cordel e vai transfigurando. Agora, Ney fez isso, não sei se ele leu as coisas de Ariano, o romance é da década de 70, bem atrelado. Então, eu nunca vou dizer um romance armorial, se ele não sei se o que é, agora, se ele foi no mesmo caminho, sem ler, ou se ele foi influenciado, eu não sei. Elomar teria algo de armorial? Elomar, talvez não, porque Elomar, ele tem... Bom, veja, musicalmente ele é um erudito, mas ele usa muito quando o que o movimento armorial não faz em termos de poesia é, por exemplo, a transcrição da linguagem regional como Elomar faz. O falar matuto, digamos assim. Que na verdade é um pseudo-matuto, porque Elomar é arquiteto, é formado. Então, coroné, ele não fala, ele sabe que é coronel. Ariano tem uma cisma com isso. Né? Por quê? Porque na verdade é como se você tivesse conscientemente um preconceito em relação à linguagem do povo. Porque veja só, eu estou aqui, eu não falo cadeira, eu falo cadeira. Todo mundo fala cadeira. Aí um jornalista vai me entrevistar, quando ele cita, ele bota certo, cadeira. Quando ele vai entrevistar o homem do povo, ele bota errado, cadeira, doutor, para dizer que o cara fala errado. Então, a Ariano nunca gostou dessa transcrição errada do popular. Se você pegar o Auto Compadecida, você vai ver que João Grilo Chicó fala o português correto. Não tem ali doutor, coronel, senhor, não existe isso.
existe, você não vê artificialismo não, porque você tem um ritmo, uma cadência da língua, as palavras, mas tudo está escrito em português correto. Então ele era contra esse pseudo-matuto, você está entendendo? Ele era contra isso, ele não gostava disso. Mas ele gostava de Elomar cantando, ele gostava. Mas Elomar faz um pouco disso. Quem faz muito isso, eu estou fazendo essa colocação, não é nenhum demérito à obra, nem a pessoa, obviamente. O Gessier Quirino faz muito isso. O Gessier, vocês conhecem aqui, agora que está baiano, é um amigo meu pessoal. Mas é um tipo de poesia em que ele faz o pseudo-matuto. Ele não fala daquele jeito. É um personagem que ele ali, declamando, eu até acho graça, eu gosto, mas na hora que está no texto eu não gosto. Eu acho que não é, eu acho que a poesia não é para. Primeiro que é uma coisa, é muito mais humor do que poesia que ele faz. Sem nenhum demérito, o humor é uma grande coisa. Mas essa postura do pseudo-matuto, ele não gostava. Ele gostava do texto correto. Né? E o popular, mesmo que você fale um termo popular, você pode escrever a grafia, né? Teria que ser a grafia correta. No Grande Sertão Veredas não tem esse pseudo-matuto, não? Muito pouco, muito pouco. Porque ele vai criando palavras. Ele vai criando palavras, mas não deixa de ter. Mas eu acho que não chega no nível, não seria só isso, porque ele vai criando, né? Ele vai reproduzindo a fala, e o Riobaldo é um matuto, no caso. Você está entendendo? O Riobaldo o personagem é matuto, de fato. Então, ele não gostava na poesia, ele não gostava, entendeu? Ele não gostava. Ele tem determinados textos, por exemplo, eu leio muito sobre, eu gosto muito de cangaço. Tem um autor que escreve muito sobre cangaço, Amaury Corrêa de Araújo, ele é até de Sergipe. Ele escreve uns livros, você não consegue ler. Porque toda vez que ele pega a entrevista, o cangaceiro falando, ele coloca assim, coronel, senhor, doutor, você não consegue ler. De tanta referência que ele faz nesse livro, entendeu? Mas é uma postura, digamos assim, seria assim um entendimento do ponto de vista linguístico. Essa transcrição do regional, ele gosta dela correta. Bom, eu acho que já me estendi até demais. Okay. Agradeço a paciência. Excelente. Não foi nada sistemático, assim, de texto, mas qualquer dúvida também, se tiver interesse, eu coloco à disposição. Eu gostei muito das perguntas, porque a gente vai no interesse direto, né? Acho que respondi todas. E me coloco à disposição de vocês por e-mail, alguma coisa assim, se tiverem algumas dúvidas. Eu demoro a responder, mas respondo. Muito obrigado. O tempo todo aqui, ouvindo, né? Porque é diferente de você ouvir alguém que estudou sobre e alguém que completamente diferente. Você vai ter que ler tudo de novo. Ele falando ali, vou começar a ler de novo, Pé do Rei. Viva a obra, viva Adriano.